Está no ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. E este período é um período um tanto quanto importante. O nosso programa ele está aberto para receber os pré-candidatos que estarão aí na disputa, porque as eleições estão chegando. Então, por isso, hoje, nós vamos estar conversando com Luiz Marinho. Ele que é presidente do Diretório Estadual do PT. Ele já foi prefeito de São Bernardo do Campo por 2 mandatos e também foi ministro do Trabalho e da Previdência na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Então, nós vamos estar falando sobre estes assuntos voltados ao trabalho, à situação atual do Estado, enfim. Você pode ficar à vontade também para fazer o seu comentário através das redes sociais. Estamos transmitindo vídeo live na página do Facebook do Jornal Guarulhos Hoje e também da TV Guarulhos. E vamos estar aí comentando, falando sobre estas situações, principalmente os professores, da polícia e todos os assuntos aí relacionados nós vamos estar comentando hoje. Nas páginas dos jornais que fazem parte do grupo MG Com, nós temos aqui, ó, matéria e manchete do jornal Estação. Nós vemos aqui o seguinte, que o PSDB não quer a publicação de pesquisa que avalia Dória. Entre outras notícias, também o feriadão que infelizmente registrou 90 mortos nas rodovias federais. Folha Metropolitana, que também faz parte do grupo MG Com. Guarulhos dobrará volume de esgoto tratado até 2019. Um acordo homologado pela Prefeitura e pelo SAAI junto ao Ministério Público garantirá que o tratamento de resíduos na cidade saia de 7,5% para 15% até o início do próximo ano. E também, né, quase 20 mil não declararam imposto de renda no município. Bastante gente, hein? Nossa. E saúde, né? Vacina quase 30 mil pessoas contra a gripe em apenas 3 dias. Agora vamos lá. Jornal Guarulhos Hoje, matéria de capa. Gente, que tragédia, né? Que triste o que aconteceu com essas pessoas lá no Largo do Paissandu. E muitos bombeiros aqui da nossa cidade estão lá para cooperar na busca por vidas, né? Vamos dizer assim, nós temos esperança ainda, né? Então os bombeiros da cidade estão trabalhando lá no prédio que desmoronou. E Guarulhos, né, pretende dobrar aí a quantidade de esgoto tratado e também a Prefeitura oferece opções de linhas de ônibus para a estação de trem. Vamos falar de beleza? Vamos falar de crianças que gostam de estar aí na tendência da moda. O estúdio João Franco, hoje principalmente, estava ali atendendo muitas crianças, isso mesmo. A moda agora é fazer mechas no cabelo e o João Franco está com tudo. Mechas em neon, olha lá. Rosa para as meninas, fica lindo, gente. Uma graça mesmo, fantástico, super rapidinho e as meninas amam toda esta tendência. E também ele faz de uma maneira muito delicada e extremamente profissional, onde as crianças ficam felizes e as mamães muito mais, né? Porque faz de uma maneira onde fica chique e requintado. Parabéns aí, João Franco, toda a equipe. Avenida Paulo Facini, 1547, presente também no 2º piso do Parque Shopping Maia. E os meninos também, viu? Cortes de cabelo, assim, lindíssimos. Eu estive ali olhando hoje e, lógico, né, trataram os meus cabelos, né? O Felipe e a Meire aí, obrigada, viu, gente, por todo o carinho de vocês. Vamos agora de Mobilidade em Foco. Na sequência, nós vamos iniciar o nosso bate-papo, né? A nossa entrevista com Luiz Marinho, pré-candidato ao governo do Estado pelo PT. Lucas, mostra. Quem usa cartão Cidadão paga menos. Economia em cada passagem. Faça agora seu cartão Cidadão. E ainda economize com a integração. E tem mais. Saiba que a tarifa no cartão Cidadão é sempre mais barata. Ligue agora 0800 559 499 ou através do site www.guarupaz.com.br ou no facebook.com/Guarupaz. Coletivo, tô dentro. Para facilitar seu dia a dia, use cartão Cidadão. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Mobilidade em Foco. Você sabia que são realizadas mais de 6,3 mil viagens por dia no sistema de transporte coletivo por ônibus de Guarulhos? Isto representa cerca de 190 mil viagens por mês. Dê preferência ao transporte coletivo, pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. E você já sabe, 100 novos ônibus já estão transitando
pela cidade, né? Muito bom isso para oferecer aí mais conforto e comodidade aos munícipes e às munícipes também. Você já fez o cartão cidadão? Faça, porque o cartão cidadão realmente faz com que você também economize. Tá aí, ó, Guarulhos recebe 100 novos ônibus, mais uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Luiz Marinho, que prazer tê-lo aqui. Fique à vontade para que possamos aí estar falando sobre esse desafio agora, como pré-candidato ao governo do estado. Obrigada pela presença. É um prazer imenso, quero cumprimentar os telespectadores, os internautas, os leitores. Cumprimentar você, Cássia. Obrigada. Prazer enorme estar aqui. Quero aproveitar e cumprimentar o deputado Alencar Santana, que estaria me acompanhando aqui, mas teve um incidente hoje na cidade, na Câmara Municipal. Sim, foi muito grande. Quero comentar, que foi escola sem partido. Foi... Comentar os vereadores, o Zé Luiz, o Brinquinho, o Marcelo, o professor Rômulo, o Edmilson e a Janete e a nossa presidenta do PT, a companheira Genilda, que preside o nosso partido aqui na cidade. Aliás, a importância das mulheres participar cada vez mais na vida política da sua cidade, do seu estado, do seu país. É fundamental que tenhamos aí a construção tão sonhada da igualdade, até porque as mulheres hoje, na verdade, são um pouco mais da metade da população formada por mulheres. Sim. E é fundamental que essa proporção se dê na representação em todas as áreas, na economia, na política, no mundo social, enfim, nas carreiras, até porque invariavelmente várias empresas você observa que ainda não implantou esse equilíbrio da relação igual entre homens e mulheres. Às vezes muitas mulheres exercem a mesma função com salário inferior. Isso é muito problemático para o desenvolvimento de uma sociedade que tenha que buscar um desenvolvimento saudável da sociedade brasileira. Pois é. Acredito que foi no Sindicato dos Bancários, né, que houve ali a votação, né, para quem que seria a pré-candidatura ao governo do estado. Esteve ali o Eloy Pietá, que é daqui da nossa cidade, ele teve 175 votos e você 660 votos. O que significou para você toda essa preferência? Porque é uma responsabilidade muito grande, não é mesmo? O PT tem um ritual de todas as convenções, cada 4 anos para o estado, invertido para as prefeituras, também acaba tendo um ritual de construção de quem vai representar o projeto partidário, nesse caso, de governador, candidato a governador do estado de São Paulo, o companheiro Eloy Pietá, que aliás aproveito para mandar um abraço ao Eloy, foi grande prefeito aqui da cidade de Guarulhos, 8 anos, depois sucedido pelo Almeida, que hoje não está no PT, mas foi grande prefeito do PT aqui também na cidade, que aliás, vocês estavam falando do saneamento básico, né? Estão falando de dobrar o tratamento que vai aumentar para 15% o tratamento. E na gestão do PT foi construído 3 estações de tratamento, agora só falta conectar os coletores tronco para de fato garantir o tratamento de esgoto. Isso é fundamental. Agora, para mim é muita honra representar o projeto do PT no estado de São Paulo, porque o PT é um grande partido, enraizado, já governamos 62% do eleitorado do estado de São Paulo, na combinação das várias cidades que governamos, e agora eu percebo que está chegando a hora de governar o estado de São Paulo, que é o que nos falta. Pois é, mas com todo esse cenário, né, político que nós vemos atualmente, o Partido dos Trabalhadores vem enfrentando inúmeras dificuldades, até mesmo para se posicionar, né? Em consequência até mesmo do que aconteceu com o ex-presidente Lula. Cássia, eu sinto que nós vivemos um momento complexo para a sociedade brasileira como um todo. Há uma grande crise política, há uma grande crise de identidade, uma grande crise econômica e social no país, uma crise ética importante, que é preciso a gente encontrar, eu digo a sociedade brasileira precisa encontrar um caminho para solucionar. E eu vejo que esse caminho passa pelas eleições desse ano. Esperamos que o judiciário não atrapalhe, para deixar que a sociedade possa escolher o seu destino. A situação que vive o presidente Lula hoje é uma situação esdrúxula, porque é uma pessoa que é depositado nele a grande esperança da maioria do povo brasileiro, esperança de voltar a gerar oportunidade, gerar riqueza, gerar empregos. Afinal de contas, no seu governo, eu fui ministro do Trabalho do presidente Lula no primeiro mandato e ministro da Previdência no pedaço do segundo mandato, e posso testemunhar, nós geramos ali, o povo sabe, a testemunha,
com as políticas públicas, com as políticas de valorização do salário mínimo que eu tive a honra de implantar, com as políticas de incentivo ao crédito para a agricultura familiar, para o agronegócio também, para a empresa, o pequeno produtor, para o consumo, para as grandes empresas. Na verdade, nosso governo não discriminou absolutamente nenhum segmento da sociedade brasileira. Isso levou a gerarmos 22 milhões de empregos com carteira assinada. Se olhar de 2015 para cá, nós tivemos o desmonte de mais de 14 milhões de desempregados. Isso é que leva o problema grave na receita da Previdência. Isso leva a uma situação de desespero para a população, isso leva a uma situação de instabilidade que ocorre hoje no Brasil. Nós precisamos chamar a atenção de cada um de nós, minha, sua, das autoridades, da população em geral, porque a saída está no diálogo, está nas eleições, está na política, não há saída que não passe pela política e, portanto, é fundamental que o judiciário acelere a análise da situação do presidente Lula, até porque eu sou formado em Direito, Cássia. Eu não advogo, não sou advogado, mas sou bacharel em Direito. Uhum. E fui ler a sentença do Moro para ver o que tem ali de fato, se tinha alguma prova ali contra o Lula que pudesse justificar a sua condenação. Porque o juiz, ele pode ter convicção, mas para condenar ele tem que ter prova. E não dá absolutamente nenhuma prova ali na sentença do juiz Sérgio Moro para condenar o presidente Lula. Portanto, ele é um homem inocente, que está preso, mas eu tenho com certeza, não a certeza, mas a esperança, grande esperança, de que ele possa ser libertado e possa ser candidato a presidente da República. Até porque as pessoas me perguntam muito, o Lula tem condições de ser candidato a presidente? Eu falo, tem condições de ser candidato a presidente, porque os direitos políticos dele não foram cassados, portanto hoje ele tem plenas condições de ser candidato a presidente da República e portanto é assim que nós vamos trabalhar nesse processo. E o PT, por outro lado, se nós analisarmos a situação, o sentimento de rua, hoje está melhor do que tivemos, sem dúvida nenhuma, em 2016, mas está melhor, inclusive, que foi em 2014 a reeleição da presidenta Dilma. Aquela eleição foi muito difícil e nós tivemos ali uma queda da bancada, tanto de deputados estaduais em São Paulo, assim como na bancada de deputados federais em São Paulo. E acredito, sinceramente, que essa eleição é a eleição para retomarmos o processo de crescimento do PT. Estou muito otimista com essa eleição. Pois é, aqui em São Paulo nós tivemos um cenário triste, né, em relação à greve dos professores e até mesmo a situação da polícia de uma forma geral. O que você tem a dizer sobre isso? Tanto na educação como também na área de segurança. Na verdade, é a ausência de diálogo, né, Cássia? Você teve em São Paulo a greve dos professores municipais, né, que o João Dória, aquele que disse que era gestor, mas que não é, que parece que é um João, na verdade, João sem palavra, porque disse que cumpriria o mandato inteiro, mas agora resolveu não cumprir. Aliás, quero contar uma história para você antes disso. Eu venho do interior, eu nasci na cidade de Cosmorama, próximo de São José do Rio Preto, e lá no interior eu fiquei até os 18 anos lá, puxei enxada, trabalhei na roça, ralhei algodão, chacoalhei amendoim, bati amendoim, colhi milho, enfim. E lá eu aprendi uma coisa na infância com os meus pais, mas também com os vizinhos, com os senhores e as senhoras, né, que no final da tarde não tinha luz, não tinha televisão, portanto, né, a gente jantava muitas vezes ao luar, no terreiro, e eu vi nas histórias dos idosos e eles diziam o seguinte: filho, tem uma coisa que você deve guardar para a vida toda. A palavra é sagrada, você deu a palavra, você tem que honrar. Você não é obrigado a dar a sua palavra, mas quando você dá, você tem que cumprir. E o João Dória deu a palavra, não cumpriu a palavra, mas não foi só isso, assinou um documento, também não cumpre, então não sei o que ele pretende de fato. E no caso dos professores, como você disse, as professoras, aquela professora com o rosto todo sangrando ali, aquela violência absurda, e na verdade isso é ausência de diálogo. Quando você tem ausência de diálogo, o que substitui diálogo é o confronto, é a violência. Isso nós temos que, de uma vez por todas, buscar preservar e chamar a atenção da necessidade premente de sempre buscar um processo de negociação e diálogo. Se deseja fazer uma reforma, tem que fazer um processo de negociação com os interessados. Não basta um processo de imposição, é preciso construir também convencimento, né? E aquele episódio, de fato, foi muito lamentável. O Edgar Delha Sampaio diz assim: por que o Brasil deve e faz para acabar com a corrupção? Acho que aqui nós precisamos chamar a atenção a partir das pequenas coisas, né? Então,
o Gadelha, todos nós, no dia a dia, tem que ser um combatente feroz da corrupção e exigir do seu próximo também. Quando você, com um jeitinho, você quer furar uma fila, quando um jeitinho você, às vezes, estaciona em cima da calçada, estaciona em cima da faixa de pedestre, ou você não respeita a vaga do idoso, a vaga da pessoa com deficiente, na verdade, isso é um pequeno ato de corrupção, desvio de conduta. E nós temos que buscar construir um processo a partir do exemplo. Se os pais dão bom exemplo para as crianças, eles vão seguir o exemplo do pai. Se o pai dá mau exemplo, a tendência de haver desvio no processo também de conduta do crescimento dessa criança, dessa juventude, enfim. Nós temos que apostar, cada um de nós fazendo a nossa parte, seguramente nós vamos melhorando. Agora, é importante lembrar que a corrupção, porque eu vejo muitas vezes pessoas falar, precisa voltar aos militares, porque a corrupção. E, na verdade, no tempo da ditadura militar, tinha muita corrupção, só que não tinha, era a possibilidade da imprensa denunciar as corrupções existentes. Então, vamos no processo democrático. A democracia é o regime mais eficiente para a gente criar as condições da sociedade poder combater a corrupção. Até porque, pense uma coisa, o conjunto de deputados que estão lá, se tem deputados corruptos, se tem vereador corrupto, foi a população que o elegeu. Então a população também tem que buscar acompanhar, aprofundar, conhecer bem antes de escolher um candidato ou uma candidata para poder representá-lo. Acima de tudo, quem é eleito é para representar o que a sociedade pensa. Uma outra coisa que é importante nesse debate, aquela pessoa que fala assim, eu não vou votar em ninguém. Muita gente fala isso, ainda fala assim, PT nunca mais, que até o Ronaldo Platts está colocando assim, como você reage a isso? Isso é uma grande omissão, tá certo? A omissão é o maior dos pecados, a própria Bíblia diz. Agora, quem fala também PT nunca mais, pode ser alguém... Ronaldo aqui. O Ronaldo, talvez, ele tenha uma convicção de ser partidário de um outro partido. Mas é uma grande bobagem, e é uma bobagem antidemocrática. Eu não falo PSDB nunca mais. O PSDB é um partido constituído, está aí, tem bons e maus no PSDB. Evidentemente que o PT cometeu erros, lógico que cometemos erros. Aliás, se perguntar quem, em sã consciência, diz que eu nunca cometi um erro na vida, né? Seguramente não vamos encontrar um cidadão na face da terra, né? Mas, ó, o Diego Tameirão diz que Marinho foi o melhor prefeito de São Bernardo. Muito obrigado, Diego. De fato, eu andando em São Bernardo, o pessoal reclama muito da atual gestão, reclama muito da minha ausência. Eu disse, eu estava impedido de continuar porque eu cumpri 2 mandatos, graças a Deus, bem avaliado. Mas seguramente quem eu indiquei estaria fazendo melhor pela cidade do que o atual. Mas aí é uma escolha democrática que o povo teve. A democracia é bom por isso, porque você pode escolher e depois, daqui a 4 anos, você pode não reelegê-lo e colocar outra pessoa. Enfim, a própria democracia tem mecanismo de correção. Assim como com a atual situação. A Dilma foi cassada, foi impeachmentada. A maioria do povo foi levado a apoiar o impeachment da presidenta Dilma, né? E dizendo, olha, tira a Dilma, tira o PT que as coisas vão se resolver. Eu pergunto para o Rogério, resolveu? Tirou o PT da presidência da República, botou Michel Temer e a sua turma. Na verdade, hoje tem quase uma quadrilha governando o Brasil. As coisas só pioraram. Portanto, o que é preciso levar em consideração é o seguinte, saber refletir, saber analisar e não ser levado na onda. As ondas, muitas vezes, levam uma onda como aconteceu em São Paulo. O povo paulistano elegeu João Dória. Depois, hoje, estão arrependidos de ter eleito o João Dória. Porque o João Dória prometeu cuidar da cidade, não cuidou das praças, não cuidou dos investimentos, não cuidou da saúde, não cuidou da educação, abandonou a cidade, foi viajar o Brasil e o mundo para tentar ser candidato a presidente da República, quando não conseguiu, e num gesto de traição, porque quem o elegeu, o Alckmin, foi importante na sua eleição. Uma traição com o Alckmin e agora uma traição com o povo da cidade, porque abandona a cidade para buscar ser candidato a governador do estado, ou seja, usou a eleição da capital meramente como trampolim para ser candidato. Em 2014, boa parte da militância do PT queria que eu fosse candidato a governador do estado. E eu disse, não, eu me recuso, porque eu tenho um compromisso com o povo de São Bernardo, que é governar por mais 4 anos, vou terminar o meu mandato. Em 2018, se o PT desejar, estaria à disposição, então agora serei candidato a governador. Chegou o momento, né? Com muito prazer, com muita honra, porque eu cumpri o meu compromisso integralmente com o povo da cidade de São Bernardo do Campo. Quem assume compromisso tem que cumprir. Na política, a palavra tem que ser sagrada. Então, eu como diretora aqui da TV Guarulhos,
E também, né, representando nesse ato aqui o nosso presidente Fernando Mauro, que ele é presidente da ABCCom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários. Ou seja, são canais locais que levam a informação para as pessoas de cada região. Pergunto, nós, das TVs comunitárias, temos importância num governo, né, de Luiz Marinho, até mesmo nos planos de mídia? Com certeza. Eu falava com o Fernando por telefone, vou marcar para a semana que vem, mais tardar na outra, uma conversa para falar sobre, com a associação que ele representa das TVs comunitárias. E o nosso compromisso, efetivamente, é de democratizar os meios de comunicação, de forma que o próprio presidente Lula tem muita consciência disso. Não é nada de perseguição contra a Globo, contra ninguém não, viu, Cássia? Uhum. É porque hoje, se você olhar a participação de mídia real, as pequenas têm uma participação de mídia real talvez maior do que as grandes corporações. Eu costumava dizer para o finado Gushkin, que era ministro das comunicações do presidente Lula, e dizia, olha, se você quer que uma notícia chegue nas pequenas cidades, você tem que botar nos pequenos veículos de comunicação. É na TV comunitária, é no rádio lá local, é no jornal local, você não pode... Porque seguramente quantas Folhas de São Paulo chegam numa pequena cidade, quanto Estadão, quantas Veja, quanto isso, quanto aquilo. E se você botar no pequeno órgão de comunicação, vai chegar lá onde você tem interesse. Uma vez eu fui colocar, eu era ministro do Trabalho, fui colocar um anúncio para chamar a atenção de quem tinha direito ao abono do PIS/PASEP. E são trabalhadores de baixíssima renda. E falando em trabalho, nós temos aqui algumas perguntas, até mesmo como você já foi ministro do Trabalho e da Previdência, qual o seu plano de governo para fomentar o trabalho? Então, já aproveita. Aí eu fiz um plano de mídia chamando atenção para colocar nos pequenos jornais populares. E o pessoal da comunicação na época queria que eu botasse na Veja, na Época, na Folha, no Estadão. Eu falei, mas esse pessoal não lê. Esse pessoal vai ler, na época tinha Notícias Populares, Notícias Populares na banca. Na banca. Então tem que estar na capa dos pequenos jornais, tem que estar lá no rádio comunitário, lá na TV comunitária, não tinha TV comunitária naquela época. É lá que tem que estar esse noticiário para poder chegar nesse trabalhador simples que não vai ler a Veja, que não vai ler muito menos a Época, muito menos, enfim. Então nós vamos democratizar os recursos para a questão para o do trabalho agora, como você vai fazer para fomentar? E a Wade Gadelha Sampaio, quantas UPAs você vai construir em São Paulo? Então, é a questão do trabalho, que fazer para fomentar nesses 4 minutos que a gente tem, e a questão das UPAs. Veja, a questão das UPAs, eu fiz em São Bernardo 9 UPAs, 34 BS novas, reformei as que tal e fiz outras. Mas funcionando. Hospital de clínicas funcionando, rede de implantei o SAMU, implantamos a rede de tratamento psicológico de álcool e droga, implantamos a rede de clínicas, enfim. Mas em São Bernardo, em São Paulo, nós vamos usar a experiência que fizemos em São Bernardo para pensar São Paulo a partir de um diagnóstico. E o trabalho? Hoje não dá para falar quantas, porque você tem que estudar cada região do estado. Como um todo, né? O trabalho, eu tenho dito sim, nós precisamos pensar a partir do papel do Estado de São Paulo, assumir o papel de liderança para discutir o Brasil num processo de reindustrialização para poder gerar emprego no Brasil. E São Paulo tem a obrigação de liderar esse processo, a partir do papel do pré-sal, da Petrobras, a presença grande na bacia do Estado de São Paulo, de forma a pensar a indústria do Estado de São Paulo. Nós estamos tendo uma desindustrialização muito grande no Brasil, em particular no Estado de São Paulo, e o governo atual assiste isso, né, sem nenhuma reação. Nós vamos trabalhar para valer, para que o trabalho, a geração de oportunidade possa estar na ordem do dia. E aí vamos trabalhar com as universidades, com a rede de formação profissional que o Estado tem implantado, vamos potencializar esse processo para poder gerar oportunidade no mundo do trabalho, especialmente para a juventude. Juventude negra, os trabalhadores também da ponta, porque os que mais sofrem são os jovens e os acima de 50, acima de 45 anos, que têm dificuldade de gerar oportunidade. E nós vamos ter política específica para essa população também. Agradecer aí a Tony Berger, um forte abraço, Luiz Marinho, a senhorita linda, apresentadora. Ai, obrigado pelo linda. Zilda Filgueira, é verdade, Marinho, melhor prefeito de São Bernardo e queremos você como governador. Rogério Lula Freitas, corrige aí, amigo, eu nunca fui contra o PT, pelo contrário, sou a favor. A entrevistadora falou, mas e o Luiz Marinho citou, eu sou a favor do PT, diz ele.
Clodoaldo Santos, PT sempre. Olha, Fernando Mauro Trez, nosso presidente. Obrigada, presidente. O Luizão Bazu deu um aceno. A Wade Gadelha perguntou das UPAs. O José Aldivan fez um joinha. E todos vocês que estão participando. Lucas, quanto tempo nós temos? Acho que 1 minuto, né? 1 minuto e meio. Nesse 1 minuto e meio, Luiz Marinho, eu deixo à vontade para que você possa fazer as suas considerações finais. Eu quero me desculpar com o Rogério. Você não é de PT, não é. Muito bem, bem-vindo. Agradeço a tua participação aqui. Que possamos ter outras oportunidades, você é muito bem-vindo e fique à vontade para as suas considerações. Eu quero agradecer a você, agradecer a atenção dos telespectadores, é sempre motivo, aliás, a grande razão da existência do programa, né? Então, a nossa homenagem aos telespectadores e dizer que o Estado de São Paulo pode muito. Se a gente observar o Estado de São Paulo, ele tem o maior orçamento do Brasil, só perde para a União. Portanto, ele tem a obrigação de ser mais, ele tem a obrigação de ser referência na educação, na saúde, na segurança. Você falou de principalmente segurança. A Polícia Civil está destruída, o efetivo baixo, tanto da civil como da militar, mas a civil está destroçada, não tem investigador suficiente para investigar. Então, coitado da população que vai lá fazer o seu boletim de ocorrência achando que vai ser investigado, o caso dele não vai ser investigado porque não tem investigador suficiente, não tem valorização profissional. Então, se você pega o estado do Maranhão, por exemplo, a economia é muito mais frágil, resolvendo a valorização profissional da educação, por exemplo, e São Paulo diz que não tem orçamento. Na verdade, não tem gestão, não tem planejamento, não tem gestão, não tem competência para poder o orçamento do estado fazer uma boa gestão. Eu estou dialogando com os fiscais, por exemplo, da Receita de São Paulo, que me garante que é possível crescer o orçamento do estado de São Paulo com mais eficiência, investindo em tecnologia, em capacidade, competência, formação profissional do pessoal e respaldo político, porque diz que tem uma confraria no Estado de São Paulo. Há uma sonegação admitida por parte do atual governo para as grandes corporações, bancos, por exemplo. Então, essa é uma questão que nós vamos tratar com muito carinho para dar conta do que nós precisamos fazer no Estado de São Paulo, fazer uma grande transformação do nosso Estado. São muitos comentários aqui, nosso tempo é restrito, mas numa próxima oportunidade, fiquem à vontade para comentar e participar conosco. Muito obrigado pela sua companhia, Lucas Braga, valeu por mais uma edição e a você que acompanha a programação da TV Guarulhos. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Eu estou aqui de segunda a sexta, às 18 horas, esperando por você. Até a próxima edição, e já sabe, se dá para sonhar, dá para fazer. Luiz Marinho, muito obrigada mais uma vez pela presença. Valeu. Sucesso. Obrigado. Até a próxima edição. Tchau.